Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Jackson, da igreja Verbo da Vida, ponto de pregação em Jatobá. E eu quero abençoar a sua vida com a palavra de hoje. Nós vamos falar sobre um Deus de milagres, Deus de promessa. Esse é o nosso Deus. E esse tema, ele é bem oportuno e bem compatível com o cenário que a gente está vivendo nos dias atuais, né? É verdade? Nesse momento, eu preciso que você entenda sobre essa vida de relacionamento com o Senhor, para que a gente entenda que esse nosso Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, um Deus de maravilhas. E é nesse ponto que eu quero levar você a estudar comigo a palavra. E hoje nós vamos desenvolver esse estudo, esse entendimento sobre o que Deus pode fazer em nossa vida e o que Deus faz todos os dias, tá bom? Fica comigo, Deus esteja abençoando você, pega junto conosco, nos abençoa, seja abençoado, nos acompanha até o fim, que essa palavra vai abençoar a sua vida, a sua família, tá bom? Eu quero falar com você sobre uma passagem interessante, sobre Jesus andando sobre as águas, Jesus abençoando e sendo abençoado, sendo o abençoador daquele povo. Sabe o que é que eu digo a você? Jesus andando sobre as águas está lá em Mateus capítulo 14, versículo 22 a 23. Você entende que teve um determinado momento que Jesus dispersou os discípulos e pediu para eles ir adiantando. Eles foram no barco, veio uma tempestade, aquela tempestade começou a tirar os discípulos da situação de paz, e de repente eles começaram a ver Jesus se aproximando. Naquela aproximação eles começaram a dizer: é um fantasma, ou eles não conseguiam identificar quem é o Senhor. Mas Jesus logo gritou para acalmar eles, para trazer a paz para eles, e dizer: ei, tenham paz, fiquem quietos, sou eu que estou aqui. Pedro logo se levantou e disse: Jesus, se és o Senhor, manda aí eu ter contigo. Sabe o que é que Jesus disse? Então vem. Aquela palavra vem foi coberta sobre, ela estava munida, estava coberta de milagres, de uma posição, porque não foi qualquer um que lançou a palavra vem. Aquele vem se materializou, deixou com que as águas ficassem sólidas o suficiente para que Pedro andasse junto com o Senhor, para que ele provasse. Sabe o que é que me chama a atenção nessa passagem? É que aquilo que Deus tem, que Jesus está fazendo, que Deus faz fora do normal, eu também posso provar, você também pode provar. Parece que a nossa mente não consegue desfrutar ou desvendar o que Deus quer para a minha vida ou para a sua vida, mas deixa eu te dizer algo, aquilo que Deus tem para mim, a nossa mente não compreende, nossos olhos não sabem enxergar, os nossos pés não conseguem caminhar em cima disso, mas a gente tem que compreender aquilo que Deus tem colocado, que são coisas que não preciso compreender, eu preciso crer e viver, porque quando ele disse vem, Pedro logo começou a descer e viu que estava tudo sólido e ele começou a andar sobre as águas. Abre lá em Mateus capítulo 14, Mateus capítulo 14 a partir do versículo 22, diz assim a palavra do Senhor, Jesus andando sobre as águas. A partir do versículo 22 diz: logo a seguir Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão a qual ele estava ministrando a palavra. Vamos lá. E tendo despedido a multidão, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe e uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada Jesus foi até onde eles estavam e andando sobre o mar. E os discípulos, porém, vendo ao andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomaram de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não temas, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até o Senhor, andar sobre as águas também. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Para aí um pouco. Tem muita gente que pega essa passagem e ele começa a enfatizar muito que Pedro não deu atenção, começou a olhar as circunstâncias e começou a afundar, que logo após esse versículo ele vai falar. Só que o que eu quero chamar a sua atenção é que Pedro pôde provar de algo que não era normal para que estivessem ali, para aquelas pessoas que estivessem naquele momento. Mas eu quero dizer algo a você: Pedro andou 2 vezes, tanto na ida, que começou a aprofundar, como na volta, que Jesus pegou ele pela mão e os dois foram juntos. E a Bíblia diz que assim que eles subiram no barco, a tempestade acalmou rapidamente naquele lugar. O que é que eu quero te chamar a atenção? Porque isso tem me dito aqui, porque Pedro ele tem provado
Existe um ato de confiança fora do comum nessa ação de Pedro. Ele decidiu confiar e viver o sobrenatural do Senhor. É nesse momento que eu quero chamar a tua atenção para que esse Deus de milagres, esse Deus de promessa está aqui conosco, nos abençoando, dizendo para a nossa vida, vem, Ele tem um chamado do Senhor, e esse chamado é incompreensível para mim e para os que estão do meu lado, mas eu preciso ter esse nível de compreensão, eu preciso desenvolver essa ação que desenvolve uma reação sobrenatural, e daí sim eu vou provar o sobrenatural do Senhor. Sabe o que é que ele decidiu? Pedro decidiu obedecer, coisas que muitos dos outros podia eu estar dizendo no barco, para onde é que ele vai fazer? Ele vai afundar, ele vai acontecer isso, mas Pedro talvez não deu ouvidos àquilo que ele estava falando, mas deu ouvido ao que Deus disse. E eu quero dizer a você hoje, esse milagre está disponível para a minha vida e para a sua vida. O que a gente vai fazer nesses dias de hoje? É ouvir o vem do Senhor e andar sobre as águas e poder provar do milagre do Senhor, porque milagre é para aqueles que são aqueles que creem no sobrenatural. O sobrenatural é uma palavra linda, mas é incompreensível pelas pessoas que são estudiosas, os materialistas, os religiosos. As pessoas não compreendem o que é um sobrenatural. Sobrenatural é algo que não é natural, parece uma redondeza, mas não é. Mas eu sei que Deus está abençoando a nossa vida com essa palavra de hoje. Sabe o que é o sobrenatural? Aquilo que os seus olhos não veem, aquilo que sua mente não compreende, aquilo que cálculo nenhum resolve, aquilo que pessoas não conseguem discernir, mas você, porque você tem uma intimidade com Deus, sabe o que é o sobrenatural, para você viver as promessas que Deus tem na minha vida e na sua vida. Sabe por que é incompreensível quando Deus chama o vem? É incompreensível, porque as pessoas não sabem o relacionamento que eu tenho com o Senhor. É por isso que eu preciso desenvolver esse relacionamento, para que eu tome essas decisões e viva esse sobrenatural e ande em cima dessa palavra e possa provar de um Deus de poder, um Deus de promessas, quando Ele disser vem e eu disser eu confio, a ponto de ir também e poder provar o sobrenatural. Assim como Pedro foi ousado, seja você ousada, seja você ousado também, porque esse nível de confiança não é adquirido de uma hora para outra, mas com dias e tempos de relacionamento, porque confiança é estabelecida quando você desenvolve um relacionamento íntimo, profundo e diário com o Senhor. Sabe que tipo de relacionamento? Aquele de Salmos capítulo 37, versículo 5. Confia no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Sabe o que é entregar o caminho ao Senhor? É você dizer, eu não quero viver mais. Amados e amadas, deixa eu dizer algo a você, viver no natural cansa, viver as coisas normais cansa, mas viver com Deus, Ele é um Deus que renova todas as manhãs as experiências que a gente vai ter com Ele, diariamente, todo o tempo. É por isso que nós precisamos viver nisso. Há uma novidade de vida, há um tempo para ser desfrutado, e a alegria do Senhor para nos dar isso. É por isso que esse Deus de milagres é um Deus que muitos não compreendem, mas os que vivem um relacionamento profundo e desenvolvem esse relacionamento profundo, sabem que esse milagre é uma realidade. Um Deus que prometeu, Ele cumpre. Promete coisas que nem eu consigo discernir, nem você, mas pelo nosso relacionamento vai nos trazer a esse entendimento e viver o sobrenatural do Senhor, viver com comunhão ao Senhor e poder provar de coisas naturais, de coisas sobrenaturais, e essa confiança nos leva a provar essas maravilhas que Deus tem para mim e tem para você e para a sua família também. Sabe que em Salmo 23, do versículo 1 ao 6, tem nos trazido uma revelação nesses últimos dias, tem nos trazido informações importantes para que eu e você estivéssemos de pé hoje aqui. Eu queria que você abrisse lá em Salmos capítulo 23. É um salmo bem conhecido, muita gente tem ele aberto em casa, tem uma Bíblia aberta em casa. Se não é o 23, é o 90, Salmo 91, na verdade. Tem gente que está lá com ele aberto em casa, mas ele aberto na sua casa, sem você entender e viver, ele não vai ter efeito nenhum. Será apenas a Bíblia aberta, sem nenhum efeito na minha vida, nem na vida de quem está lá. E não é esse o intuito do Salmo 23, nem o Salmo 91, é a gente viver ele. Então você está lá, Salmos, capítulo número 23,
Preste atenção no poder da revelação e do relacionamento do salmista, quando ele fala aqui, esse é o Salmo de Davi, quando ele fala a intimidade que ele tem com o Senhor. Vamos lá? Salmo 23, a partir do versículo 1 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu bordão e o teu cajado me consola. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Essa é uma revelação a qual Deus tem nos dado um poder, e aqui mostra uma confiança, e a confiança é saber que Ele é o Jeová Jireh, o Deus da minha provisão, aquele que cuida de nós. Ainda que as coisas estejam andando, ainda que as coisas estejam tentando me pressionar para que eu ande e faça algo que não venha, que não convém ser do Senhor, eu sei que a confiança e entender essa palavra, essa passagem, faz com que eu viva o sobrenatural, a ponto de Deus, a ponto de ver o chamado de Jesus, a ponto de ver a voz do Senhor, porque a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor, a ponto de ouvir no meio de todos. Queridos, quando Pedro estava no barco, tinha os outros discípulos no barco também. Quando Jesus disse vem, todos eles ouviram, todos podiam ter ido, eu vou também, para poder provar do sobrenatural, mas eles não tiveram a coragem que eles teve. Sabe por quê? Porque o vem do Senhor necessita de confiança, coragem, relacionamento e intimidade. É isso que eu quero que você entenda, que é isso que eu quero que você desenvolva e prove de um Deus de milagres, de um Deus de poder, o Jeová Jireh, o Deus da nossa provisão, aquele que provê favor dele na minha vida e na sua vida, para que a gente viva esse extraordinário, esse sobrenatural do Senhor e consiga desfrutar dos milagres do Senhor. Queridos, a palavra milagre, ela não é compreendida normalmente. Milagre é algo que homens não podem fazer, a ciência não pode fazer, o dinheiro não pode fazer, mas Deus faz. Aquilo que o Senhor faz, que todos tentaram fazer e não conseguiram, é um milagre. Então, esse Deus que a gente está hoje vivendo, disponibilizando e apresentando para você através dessa palavra, é esse Deus que eu quero que você conheça em todos os tempos, em todo o momento da sua vida, para que você prove desse relacionamento, prove desses milagres e prove dessas promessas. Deus esteja nos abençoando. Essa é a palavra que Deus tem colocado em nossa vida para que a gente ande sólido, conhecendo e vivendo. Oséias também tem falado, no livro de Oséias conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Sabe por que ele fala isso? Porque existe um íntimo de conhecer e pessoas achar que já está pronto, mas eu digo a você, tem mais. Fica conosco, seja abençoado, receba mais ministrações, nós vamos estar abençoando você cada vez mais, e eu peço que Deus abençoe a sua vida e encha você de propósito, de palavras, e viva esse Deus de milagre, viva o sobrenatural e obedeça o vem do Senhor, para que você viva aquilo que é incompreensível para os demais e para você seja compreensível, porque você tem relacionamento, tem intimidade, conhece e confia no Senhor Deus. Deus abençoe você e até o próximo.